Olá, mais uma vez, a sua Bíblia sem maquiagem, trazendo mais novidades antigas para você. Lembra que lá no capítulo 4, no versículo 26, se começou a invocar o nome do Senhor, porém a maldade prevaleceu mesmo assim, a ponto de Deus querer destruir toda a terra. Usa a matemática mais uma vez e veja quanto tempo se passou de Enos até Noé. Nem os próprios irmãos de Noé se salvaram. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, mas os outros... E Enoque era só um menino quando Deus o levou, com apenas 365 anos. Aqueles que são incrédulos especulam que eram tempos virtuais diferentes do nosso tempo, mas se fosse assim, nem Davi, nem Jesus teriam nascido, sabe por quê? Davi morreu com 70 anos, Jesus morreu com 33 anos. Se os tempos fossem diferentes dos nossos, eles nem teriam nascido, não é verdade? Enfim, vamos ver o que é que nós temos hoje de vocabulário. Aqui nesse capítulo 6, dos versículos 1 ao 12, a corrupção geral do gênero humano. Coisa nova, né? No versículo 1, vemos que os homens realmente se multiplicaram, conforme o pedido de Deus, mas junto se multiplicou tudo que Deus não esperava. Nos versículos 2 e 4, encontramos os filhos de Deus, que provavelmente são os anjos caídos, de Mateus 25, 41 e Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Encontramos também os filhos dos homens. Observe que Ezequiel e Jesus são chamados filho do homem. E nunca houve um tempo sem contendas, brigam por tudo e por nada. Ainda no versículo 3, Deus disse que nossos dias seriam 120 no máximo, mas olha só quanto tempo levou para isso começar a acontecer. Coincidência é que no Salmo 90, 10, Davi diz que a duração da nossa vida é de 70 anos e ele de fato morreu aos 70. Confirme no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículos 4 e 5. Incrível, né? No versículo 4 diz que naqueles dias havia gigantes na terra. Dois são bem famosos. Golias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, e Sansão, no livro dos Juízes, capítulo 13 ao 16. Em nenhum lugar na história, Sansão é chamado de gigante, mas acho que pela sua força, ele é sempre apresentado como um nos filmes. Eu ouvi numa dessas denominações que seriam homens mais altos que os demais. Mas sendo assim, por que a Bíblia diria que havia naqueles dias? E aí vem naqueles tempos, naqueles dias, na mesma hora, que é a linguagem usual da Bíblia. Poucas vezes se vê o tempo definido. Nos versículos 5 e 6, vemos que o coração tem imaginação. Olha quanta atividade é dada ao coração. O coração endurece, o coração fala, o coração escarra, o coração se circuncida. É a figura de linguagem se apresentando mais uma vez. Dá sempre uma atenção especial às observações que eu deixo em negrito. Nos versículos 6 e 7, o Senhor se arrepender. Outro dia eu vi aqui mesmo na internet, numa propaganda, uma senhora pondo em xeque se o Senhor se arrepende ou não. Mas olha só em quantas leituras ele sim se arrepende, especialmente em Jonas 3, 10. Além disso, ele destruiu ou não destruiu aquele povo no dilúvio? Depois, neste capítulo 6, no versículo 8, começamos a falar em achar graça aos olhos, que também não deixa de ser outra figura de linguagem. Os olhos são tão populares quanto o coração, aqui no Velho Testamento.
Deus sempre dizia aos profetas para deixarem bem visível o que ele ordenava, como em Abacuque 2:2, Ezequiel 12 ou 43, versículos 10 e 11, e tantos outros. E Cã vai sobressair entre os filhos de Noé, porque olhou para a nudez dele quando estava borracho. No capítulo 9, 25, ele será amaldiçoado por Noé, para ser servo dos irmãos dele. E assim, as raposinhas se aproveitaram mais uma vez dos livros apócrifos para dizer que Noé o transformou em negro e escravo. Tem cabimento uma coisa dessas? Se você pulou o vídeo 6, com a palestra Imagem sobre o Pó, e o vídeo 12, com o bate-papo O Grande Segredo, dá uma olhadinha lá. A partir do capítulo 10, vamos ter mais informações sobre os descendentes de Cã e ver que Deus não houve pragas de bebuns. Eles só não prosperaram mais porque se desviaram de Deus. Olha lá no capítulo 15, versículo 16. Leia com atenção o Salmo 105 e 6. Se não eram eles que estavam no Egito quando José foi vendido. Além do mais, não teve um único povo que não tenha se desviado de Deus. Até hoje. Por falar nos apócrifos, aqui está a observação que Deus considerou Noé justo e reto, no versículo 9, e depois no capítulo 7, versículo 1 também. Depois em Josué 10, 13, e no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, vai ser citado o livro do reto, que eu achei que provém daqui. Agora, nos versículos 11 e 12, apresento uma palavrinha mágica que vem em mais de 1000 formas diferentes. Corrupção. Desde que entrou no mundo, nunca mais saiu. Igual às outras coisas negativas. E com ela vem a próxima palavra, que também tem muitas variantes. Violência. Olha o que Jesus diz com relação a ela em Mateus 11, versículo 12. Curioso é que as duas andam sempre juntas. É isso aí. Bem-vindos ao mundo real da nossa Bíblia sem maquiagem. Até a próxima. E não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo, tá? Tchau.